Porque nós encarnados, nós temos excesso de energias biológicas, né, energias próprias da carne, do corpo físico, que podem ser canalizadas para o auxílio dos espíritos sofredores, que precisam, às vezes, de passar por um choque biológico de recuperação. É por isso, por exemplo, que nós temos, em muitos de nossos centros espíritas e grupos espíritas, as reuniões chamadas de desobsessão, nas quais espíritos perturbados, dementados, suicidas, homicidas, viciosos, ou então recém-desencarnados que estejam desorientados e tristes, possam ser auxiliados pelos médiuns através do choque biológico, ou seja, através do contato com os médiuns, o contato físico, e através desse contato físico, eles passarem mesmo por uma cirurgia perispiritual, de recomposição das suas forças perispirituais, que são também físicas, e também, às vezes, eles precisam desses médiuns para poderem ouvir os benfeitores espirituais, né, que são, nesse momento, utilizados para esclarecimento desses espíritos. E nessas reuniões também nós temos comumente a tarefa dos médiuns que saem em desdobramento para assistir às cenas das situações que estão sendo socorridas. Como você bem lembrou aí, em hospitais, não é? Da vida espiritual, mas que podem ser também hospitais da vida física, por que não? Locais onde existam doentes do corpo e da alma, seja na vida física, seja na vida espiritual. É uma projeção astral, sem dúvida nenhuma, não é? Ela pode ser também uma projeção mental, porque nós temos vários corpos. Nós temos, por exemplo, o corpo físico e o duplo etéreo, que são corpos mais da vida física. E temos na vida espiritual outros 5 corpos. O corpo mental inferior, o corpo mental superior, o corpo causal. Aliás, antes do corpo mental, temos o perispírito, que é o corpo astral. Aí vem o corpo mental inferior, o corpo mental superior, o corpo causal e o corpo átmico, que é o último corpo que envolve o espírito. Então, nós podemos e temos capacidade de fazer essa projeção astral em todos os nossos corpos. Entende? Por exemplo, vou te dar um exemplo. O André Luiz estava desencarnado no livro Nosso Lar, não é? Ele já estava amparado pela cidade Nosso Lar, ele já tinha recebido a visita da sua mãe, mas a mãe dele morava num plano superior, que ele não podia ir, pela condição evolutiva dele. Ela residia num plano, que era um plano acima de Nosso Lar, chamado plano das ciências e das artes. Ela podia descer, mas ela também não podia ficar em Nosso Lar, a não ser, no máximo, 48 horas, ou um pouco mais do que isso. Muito bem. Aí, passado esse tempo, ela se desmaterializava e voltava ao seu plano de origem. E aí André Luiz tem muito desejo de visitar a mãe, tem saudade da mãe. E o que acontece? Ele lá no mundo espiritual, ele já não tem o corpo físico nem o duplo etéreo, porque ele desencarnou e deixou esses 2 aqui na Terra. Então ele tem 5 corpos. Ele tem o corpo perispírito, o corpo mental inferior, o corpo mental superior, o corpo causal e o corpo átmico. Muito bem. Aí, em determinado momento que ele estava em paz, ele conseguiu, durante o sono físico, em Nosso Lar, fazer a projeção astral dele para o plano superior. E ele foi visitar a mãe. E durante a noite, durante aquelas horas de sono físico em Nosso Lar, ele esteve visitando a mãe em projeção astral.
Então ele deixou. O que ele deixou em nosso lar? Ele deixou o perispírito. O perispírito dele estava lá dormindo. Então ele saiu em corpo mental para visitar a mãe. Tenho essa faculdade mediúnica de desdobramento perispiritual consciente, tanto em vigília quanto durante o sono do corpo físico. Eu me lembro bastante dessas saídas do corpo, né? E algumas vezes eu tenho contato com os benfeitores espirituais que me dão instruções. Algumas vezes já me encontrei com o Chico Xavier, que também me deu instruções. Eu me lembro, por exemplo, de eu e doutora Marlene Nobre, ela ainda estava encarnada, nós sairmos do corpo pelo sono físico, conscientemente, sendo levados por um benfeitor espiritual a uma região do umbral, e lá encontramos um centro espírita chamado Centro Espírita Umbralino. E lá estava trabalhando o Chico Xavier, recebendo mensagens do além, de mundos, de planos mais elevados, para os habitantes do umbral, né? E eu e ela participamos da reunião, respeitosamente acompanhamos a reunião, e quando a reunião se encerrou, o Chico veio falar conosco, nos incentivar ao trabalho. No meu livro biográfico sobre Chico Xavier, que se chama Chico Xavier, Mandato de Amor, publicado pela União Espírita Mineira em 1992, nós colocamos lá uma revelação do Chico muito interessante sobre o médium ser uma pessoa interexistente. Segundo ele, quando o professor, muito amigo dele de São Paulo, falava com ele que o médium era uma pessoa interexistente, ele gostaria de entender mais o que o professor Herculano Pires estava querendo dizer. Até um dia que o professor já tinha desencarnado, não é? Ele, Chico Xavier, estava em Uberaba, trabalhando numa reunião pública de psicografia. Então ele estava fora do corpo, o Emmanuel estava tomando conta do corpo físico dele, naturalmente, guiando os espíritos comunicantes que estavam escrevendo para os seus parentes, né, no grupo espírita da prece, em Uberaba, quando ele viu o professor Herculano Pires, já desencarnado, se aproximar dele e convidá-lo. Chico, eu vim aqui te chamar para te levar a uma reunião no mundo espiritual, porque o médium em serviço falhou hoje, não compareceu. Aí o Chico falou com ele, olha, mas eu não posso sair daqui porque eu estou a serviço. E agora, se o senhor se entender com Emmanuel, aí, se ele me permitir, eu vou. Aí o Emmanuel permitiu que ele fosse com o professor Herculano Pires, e o professor Herculano Pires levou o Chico ao mundo espiritual, onde se processava uma reunião de psicografia, né? As pessoas daquele plano queriam notícias de planos mais altos, de parentes que moravam em planos mais altos. E lá, o Chico, então, ocupou a cadeira do médium que havia faltado, né? E havia uma mãe chorosa nesse plano do professor Herculano Pires, que estava com ela já tinha desencarnado, mas ela, depois de desencarnar, não havia encontrado ainda o filho querido, que havia desencarnado muitos anos antes dela. E o professor explicou ao Chico que o filho dela era uma entidade mais elevada que residia num plano espiritual mais elevado. E não adiantava ele descer para conversar com ela, porque ela não tinha olhos de ver ainda. Ela não tinha se desenvolvido espiritualmente nas capacidades de percepção mais avançadas. Então, o Chico então se dispôs a psicografar, quer dizer, nesse caso, o perispírito do Chico, né?
O corpo espiritual do Chico serviu de médium de psicografia, do corpo mental de um espírito mais elevado, desse filho que escrevia para a mãe, através do perispírito do Chico, que estava desencarnada no mundo espiritual. E aí, terminado o serviço, o professor Herculano Pires falou com o Chico: Chico, agora eu vou te devolver ao grupo espírita da prece, e a reunião lá ainda prossegue, porque você já cumpriu aqui a sua função. E aí, ao devolvê-la ao Uberaba, bateu nos ombros dele e falou assim: está vendo, Chico, o que eu lhe dizia, ainda encarnado, que todo médium é um ser interexistente? Você, ao mesmo tempo, estava na Terra, funcionando de médium de psicografia, o seu corpo físico. E, ao mesmo tempo, numa reunião no mundo espiritual, com seu perispírito, dando vazão também à psicografia de um plano mais alto, de corpos mentais mais altos.